Olá pessoal, meu nome é Celso, faço parte da equipe de colaboradores do CELI, Centro Espírita Luz da Esperança de São Francisco de Assis. E como de costume, nós vamos aqui ter uma breve conversa sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Um capítulo importantíssimo para o nosso entendimento e que nos traz muitas explicações sobre a reencarnação. Ele especificamente é um capítulo inteiro somente sobre reencarnação. E eu escolhi aqui os itens, que fala sobre ressurreição e reencarnação, que é muito importante para o nosso aprendizado. Eu vou ler aqui um trechinho do nosso Evangelho só para nós nos localizarmos. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar-se com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que o Senhor veio por parte de Deus, como um doutor, para nos instruir, pois ninguém faria os prodígios que o Senhor faz se Deus não estivesse ao seu lado. Jesus então respondeu: Em verdade eu digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Importante, né? Não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o que a gente precisa entender? O que é o reino de Deus, né? Na verdade, a gente fica pensando, muitas pessoas pensam que reino de Deus é um local, para muitos o reino de Deus está no céu e assim sucessivamente. Mas, se a gente compreender as palavras de Jesus, a gente vai ver que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Isso é muito importante que a gente entenda, para que a gente não procure fora algo para nos melhorar, que nós temos que melhorar a partir de dentro de nós mesmos, né? A reencarnação, ele serve exatamente para isso aí. Então, quando a gente vai reencarnar, cada um de nós tem um planejamento reencarnatório, né? Então, todos nós viemos aqui com alguns objetivos, né? De sanar isso, a gente tem uma dificuldade aqui, outra ali, e a nossa reencarnação, ela vem exatamente para a gente conseguir sanar esses objetivos. A gente não vem com a possibilidade de fazer tudo porque não temos condições numa única reencarnação, né, de podermos realizar sanar todas as coisas que a gente vem trazendo, essas mazelas que a gente vem trazendo de vidas passadas, né? Então a reencarnação, ela serve para quê? Que a gente conserte algumas coisas nessa vida, né? Nessa reencarnação. Numa próxima reencarnação a gente vai arrumar mais um pouquinho e assim a gente vai de degrau em degrau, né? Mas esse capítulo, como eu falei, ele fala em ressurreição e reencarnação. O que seria a reencarnação, né? A reencarnação é a volta do espírito num outro corpo físico, né? Numa nova vida, digamos aqui na Terra, né? Então vem o mesmo espírito num novo corpo físico, né? Para que ele continue o seu aprendizado, ele continue a subir a sua escadaria, melhorando cada vez mais a sua parte espiritual, para que um dia ele possa chegar a ser um espírito angélico, né? Mas até lá a gente precisa melhorar e mudar muitas coisas que está dentro de nós ainda, né? Mas também Jesus nos fala sobre ressurreição. E o que seria ressurreição? Ressurreição é a volta da vida, né, o corpo que morreu viver de novo. E como a gente sabe, a ciência já comprovou que isso não é possível, né? O corpo físico, uma vez ele já sem vida, sem movimentos, ele não tem mais como retornar, né? E a gente pode falar aqui como um exemplo, o exemplo de Lázaro, né?
que Lázaro ele morreu, né? Entre aspas, foi sepultado tudo, e as irmãs de Lázaro, vendo que Jesus estava próximo do local lá onde eles estavam, foi lá e chamou Jesus. Lázaro morreu, e Jesus então foi ao local, né, da onde estava sendo sepultado, pediu para abrirem lá, tirarem a pedra que estava fechando a caverna onde tinha sido sepultado, e gritou: Lázaro, sai para a rua. E Lázaro saiu realmente. Mas aqui cabe uma explicação. O que aconteceu, né? Se o corpo, depois de morto, se não tiver movimento, né, ele não tem mais como retornar à vida, segundo a ciência, né? Então, o que Jesus fez, né? Jesus não poderia fazer um milagre, né, em Lázaro, né? Mas Jesus, sabendo da condição de Lázaro, né? Jesus sabia naquele momento que Lázaro não tinha desencarnado. Ele estava exatamente num modo letárgico, né? Que é um período em que a pessoa fica sem se mexer, sem respirar, que tem um tempo de duração que pode chegar até a 8 dias, isso aí, né? Então, Jesus, sabendo dessa condição, se valeu dela para que desse um testemunho aqui na Terra, né? Mas Jesus, ele não quis dizer que ele é o cara, que ele é o bom e não sei o que, né? Porque Jesus pegou e disse assim, ó, que seja feita a vontade de Deus Pai. E aí depois mandou tirar a pedra, mandou para que Lázaro saísse para fora da caverna, para que eles pudessem ver que Lázaro voltou à vida novamente, né? Mas usando a ressurreição e fazendo uma analogia com a nossa vida nos dias de hoje, né? Quantas pessoas a gente vê hoje em dia que estão em depressão, pessoas que estão com uma condição em que não tem mais força para viver, que são os verdadeiros Lázaros hoje. Pessoas que morreram para a vida, pessoas que estão sem força para tentar fazer alguma coisa para se melhorar. São às vezes pessoas que estão desempregadas, né? E eu, de vez em quando, quando eu tenho oportunidade, eu falo, né, que muitas pessoas estão em lugares e empregos, às vezes até errados, porque, em primeiro lugar, a gente precisa amar aquilo que a gente faz, para que a gente possa ir para o nosso trabalho gostando, né? Não chegar no domingo e dizer assim, bah, amanhã já é segunda e eu vou ter que começar tudo de novo, né? A pessoa que gosta do seu trabalho, a pessoa que ama o que faz, ela fica feliz porque tem um local para ir trabalhar, tem um local para fazer aquilo que ela gosta e ela se sente bem, né? Mas tem muitas pessoas que hoje em dia, não digo só de desempregados, mas pessoas que se utilizam de drogas, pessoas que estão deprimidas, pessoas muitas vezes que perderam entes queridos e não conseguem ficar com isso para ele, né? Ele fica preocupado. Pessoas hoje, o que acontece muito também, são pessoas que têm problemas financeiros, são pessoas que simplesmente elas se terminam para a vida. E o que a gente precisa fazer, né? A gente precisa aprender que nós temos uma vida futura e que essa vida aqui é a vida que nós estamos preparando para uma vida futura. Então, o plantio nosso está sendo feito agora. Então, nós precisamos nos reanimar, né? Nós precisamos ficar em marcha, fazer com que as coisas mudem ao nosso redor, né? Fazer que nem Jesus diz, né? Fazei a vontade de Deus. E que a gente tenha fé suficiente para que nós possamos realizar essas mudanças em nós e a gente dar uma volta de 360 graus. Porque se um dia eu fui uma pessoa feliz, se um dia eu fui uma pessoa que eu gostava de ir para o meu trabalho, se um dia eu fui uma pessoa que gostava de fazer as coisas no dia a dia,
o que mudou para que isso tudo ficasse de uma forma em que hoje eu não tenho mais essa facilidade para viver o meu dia a dia. Muitas vezes essas pessoas ficam sentadas em sofás ou deitadas, ficam se escondendo, são pessoas solitárias, né? E a gente precisa fazer algo para que isso mude, né? Em primeiro lugar, ter fé, acreditar em Deus, saber que todas as coisas que nos acontecem é para o nosso melhoramento. Então, se como eu dei o exemplo do emprego, se a pessoa ficou desempregada, não é uma questão da pessoa pegar e se atirar e ficar deprimida porque ficou desempregada. De repente, aquilo ali está sendo uma oportunidade para ele fazer uma atualização na vida profissional dele. De repente, ele pode arrumar um outro tipo de trabalho, uma outra profissão que vai animar mais ele. A gente vê tantos exemplos, né, que num primeiro momento a pessoa fica triste, né? Fica triste porque ficou desempregada ou porque perdeu isso ou aquilo, né? E aí, se ela fazer uma reflexão uns 2, 3 anos posterior, ela vai ver que aquilo que aconteceu lá atrás foi benéfico para ela, né? Só que nós não podemos ser o Lázaro. A gente não pode se entregar para a vida, né? E temos que fazer com que todas as coisas que nós temos a nosso favor nos ajudem. Nós temos a fé, nós temos as orações, a gente tem ao que recorrer hoje em dia, né? E não ficar só aguardando que a sorte vá bater na nossa porta. Inclusive, eu li um livro agora há pouco, algumas semanas atrás, né, sobre a sorte e a boa sorte, né? Um livro maravilhoso, né, que ele fala muito que é a história de duas pessoas lá, que um fica dependendo da sorte e o outro dá a boa sorte. O que é a boa sorte? A boa sorte é quando tu vais atrás daquilo que tu quer. Ou tu estuda, te atualiza, faz o que tiver que fazer para se melhorar, enquanto que o outro fica só dependendo da sorte, né? Então, é isso que eu me refiro aqui agora, né? A gente, então, ter essa compreensão de que os Lázaros hoje existem aqui no planeta Terra, mas é possível que eles dêem uma volta por cima, desde que eles queiram, né? Muitas vezes a gente precisa, nós como os amigos, que a gente conhece alguém que está assim, sabe? De repente a gente pode ir lá procurar, conversar, explicar, dar uma maneira, dar um norte para essa pessoa, porque muitas às vezes eles não têm mais força para nada, né? Então é válido que a gente possa ajudá-los, né? E sabendo que nós temos a reencarnação, que é o que o capítulo vem nos trazer hoje, né? Que nós temos uma vida futura, né? E que o que nós estamos fazendo nessa vida aqui, na verdade, nós estamos deixando de herança, né? Nós estamos deixando de herança para reencarnações futuras. E que a gente possa compreender todos esses ensinamentos que Jesus vem nos trazer para nós, né? E que a gente possa botá-los em prática e que a gente muitas vezes possa nos melhorar através dos objetivos que a gente quer cumprir, né? Botar metas na nossa vida e ir atrás delas, né? E a gente saber que nós temos um Deus, né? Que zela por nós, que é bondoso, amoroso e que está nos aguardando, que a gente faça alguma coisa, porque como nós temos o nosso livre-arbítrio, não é possível, né, que outras pessoas, tomem a liberdade de tomar as decisões por nós, né? Nós temos a capacidade suficiente para que fizemos alguma coisa por nós mesmos, dar um passo adiante e vamos em direção a cumprir os nossos objetivos que nós vemos aqui. Então esse capítulo 4, que ninguém pode conhecer o reino de Deus se não nascer de novo, vem nos explicar
que o reino de Deus, em primeiro lugar, está dentro de cada um de nós. Esse é o reino de Deus. Não precisam procurar nenhum lugar, nenhum local, nem no céu, nem aqui. O reino de Deus está dentro de nós e o juízo também, né? Às vezes a gente nota, né? Eu errei aqui e o nosso juízo interno já começa a nos cobrar. E assim a gente tem que saber ouvir o nosso coração, o nosso juízo interno, né? E vamos deixar com que a história de Lázaro fique lá e que a gente possa dar um passo na direção do nosso melhoramento espiritual. Certo, pessoal? Agradeço por mais essa oportunidade e até uma próxima vez. Até mais. Um abraço.